Nós colocamos um telefone à disposição, porque a quantidade de WhatsApp, de mensagens de WhatsApp, que nós estamos recebendo, denunciando nossos adversários, sobretudo né? Parece que a campanha do Bolsonaro está agindo muito fortemente com fake news contra a minha família, contra a minha atuação como ministro, é muito grande, inclusive muito vulgar. Acusações muito vulgares, com imagens vulgares. Isso está crescendo muito nos últimos dias, sobretudo direcionado ao público evangélico, que nós sabemos que cultiva valores que nós também cultivamos. Isso tem sido muito grave. A gente está recebendo a estimativa de que milhões de mensagens foram disparadas com conteúdos ofensivos. Alguns, um portal ou outro, algumas dessas mensagens, um portal ou outro já publicou como fake news. Mas a quantidade está nos assustando. E, conforme eu disse, são imagens muito vulgares, né? De mulheres, de crianças, realmente muito vulgares. Então, se me permitirem aqui, nós estamos pedindo para as pessoas encaminharem as denúncias para o número 11, né, 011 99322 3275. Esse é o número nosso que vai receber as denúncias de mensagens do Bolsonaro no WhatsApp ofensivas à nossa candidatura. O que vocês vão fazer com isso? Então, nós vamos tentar identificar o emissor. Não é simples, nós sabemos que é diferente do Twitter, diferentemente do Facebook. Você consegue identificar o IP. No caso do WhatsApp tem um agravante, que é muito mais difícil identificar o emissor, mas é possível. E nós vamos tentar até domingo, recebendo a denúncia, fazer o caminho de volta, até chegar em quem efetivamente fez esse jogo baixo. Alguma desconfiança que seja alguém trabalhando? Nós desconfiamos do Bolsonaro pelo conteúdo. Né? O senhor destacaria algum dos conteúdos? Não destacaria. Vocês devem estar recebendo, né? O papel de vocês também, né? Deixa alguma medida judicial. Vocês trabalharem um pouquinho também, né? Vocês devem estar recebendo. É bastante ofensivo. Alguma medida judicial? São muito vulgares, são imagens muito vulgares. O senhor acha que o crescimento do Bolsonaro entre as mulheres, e há um crescimento do Bolsonaro também entre as mulheres de baixa renda, se deve a esse... Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que essas mensagens do WhatsApp estão fazendo alguma pequena diferença. Porque nós estamos falando de milhões de mensagens que estão sendo disparadas com mulheres nuas, crianças sendo abusadas, coisas gritantes mesmo. E nós estamos pedindo para denunciar, para a gente chegar a quem está fazendo isso. Eu não posso acusar, mas eu posso desconfiar pela natureza, porque é muito compatível com o discurso dele. Né? Então, a impressão que eu tenho é que é muito compatível, uma aderência muito grande em relação ao que ele fala, né? E em relação às mensagens que estão sendo veiculadas. Como eu sou uma pessoa que tenho valores, estou aqui defendendo os valores que eu sempre acreditei. Não estou inventando valores novos por conjuntura eleitoral, tá certo? Algumas dessas mensagens falam em fraude eleitoral, que não há confiança nas urnas eletrônicas. O senhor, como candidato, qual a sua confiança nas urnas eletrônicas? Nós, a vida inteira, respeitamos o resultado de qualquer eleição. Nós nunca colocamos em dúvida o resultado eleitoral. Mas essa, eu diria, é a menos ofensiva. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral já declarou, né, contra a opinião do candidato, que ele terá que respeitar o resultado das urnas, que é antidemocrático colocar em dúvida o resultado eleitoral. Nós não faremos isso, nunca fizemos. Né? E o deputado foi eleito 7 vezes, né, por esse mecanismo. Então, é de se supor que funciona. Né, o senhor vê risco de uma vitória dele no primeiro turno? Não vejo. Candidato, por conta desse risco aí, desse aumento dele nas pesquisas, por isso que o senhor resolveu começar a atacá-lo, como nos discursos de ontem lá na Baixada Fluminense? Eu comecei a me defender, né? Porque nós mantivemos, até aqui, nós estamos na quarta-feira, véspera da eleição. Nós mantivemos uma campanha propositiva, vocês me cobravam ataques a ele. Você mesmo fez isso. Vocês não vão atacar o Bolsonaro, o Alckmin está reclamando que vocês não atacam o Bolsonaro. E nós dissemos, nós vamos manter a linha propositiva.
Mas agora chegou o momento de nos defendermos dessa reta final, porque é muito grave o que está acontecendo no WhatsApp. Eu peço a quem estiver nos ouvindo, cautela, você tem todo o direito de ser bem informado, você tem todo o direito a uma informação fidedigna, correta, sobre todos nós, mas sem falsidade, sem truque na reta final da campanha. Nossa única preocupação é que as pessoas votem conscientemente. Você falou de proposta, deixa eu pegar a Carol aqui só um minutinho. Qual a sua proposta para a reforma da Previdência, que o senhor citou ano passado em entrevistas anteriores? Sim. E também qual o plano do senhor para a política externa? O PT vai manter a política sul-sul? Que papel vai caber nos Estados Unidos e Europa para ativar o governo sul? Bom, o nosso plano de governo é textual. Nós estamos muito preocupados com a previdência dos estados e municípios. Né? Muitos governos não estão conseguindo pagar a folha em função da grave crise que o país enfrenta, e nós teremos que sentar com governadores e prefeitos para repactuar o que a gente chama de previdência dos regimes próprios. A nossa prioridade vai ser repactuar a previdência pública. Vai ter idade mínima? Significa que nós vamos sentar com os trabalhadores, como já fizemos uma vez em 2003, como já fizemos uma segunda vez em 2012, nos nossos governos, e repactuar os termos de garantia de sustentação para a previdência pública. Vai ter idade mínima? Nós vamos colocar em aberto essa questão para vermos como é que nós vamos avançar nessa questão da sustentabilidade. O segundo ponto que você me pergunta é política externa. Né? O Brasil está recolhido, o Brasil está acanhado na política externa. Primeira coisa que nós temos que considerar, os BRICS são muito importantes para o Brasil, muito importantes. China, Índia, Rússia são mercados muito importantes para o Brasil. E nós temos que aprofundar os acordos bilaterais e multilaterais com esses parceiros. O caminho da exportação é um caminho duradouro na geração de empregos. Segundo lugar, a integração do Mercosul. Não dá para manter o ritmo atual. Nós vamos ter que aprofundar o ritmo da integração. Eu tenho já mantido contato com algumas autoridades da Argentina, né, que eu já conhecia de longa data, como prefeito e como ministro, e nós vamos buscar uma aproximação com a Argentina, até porque o Brasil pode ser uma solução para a Argentina, como a Argentina ser uma solução para o Brasil, com mais integração e mais comércio. E o acordo com a Europa, que vinha sendo anunciado? O acordo com a Europa, nós é que iniciamos as tratativas, Mercosul, União Europeia, nós queremos, duvido que o governo Temer consiga entregar esse acordo, até pela inapetência do governo Temer em fazer qualquer coisa na área externa, mas nós queremos ajustar os termos com a União Europeia, e abriu-se uma possibilidade nova que nós temos que explorar, além de Oriente Médio, África, que é a vitória do Obrador no México. O México pode fazer um acordo bilateral com o Brasil visando ampliação do comércio. Nós não temos uma tradição muito grande de conseguir acordos mais profundos com o México. E a vitória do Obrador nos dá essa possibilidade. Também tenho mantido conversas com assessores do Obrador, né, que toma posse até antes do presidente do Brasil, né, toma posse em dezembro, e em janeiro o próximo presidente do Brasil, espero que nós sejamos vitoriosos, e nós possamos também estreitar os laços com o México. You've linked your campaign very closely to former President Lula, but millions of Brazilians have expressed they want someone different. What assurances would you like to give them that you are your own man and not Lula? Olha, na verdade, nós não temos vergonha nenhuma de representar um projeto. A classe trabalhadora no Brasil demorou 500 anos para formar um partido político que a representasse. Né? O Lula é uma liderança carismática que muitos países invejam. A vida toda foi assim. Eu visitei 30 países aproximadamente, onde eu cheguei, as pessoas diziam, nós queríamos ter uma pessoa conciliatória, uma pessoa do diálogo e uma pessoa que tem o lado dos mais pobres, como o presidente Lula. Então, esse projeto, ele encarna, mas nós somos um partido com 2 milhões de filiados, né? E queremos honrar a tradição trabalhista, que no meu entendimento é o que vai tirar o país da crise. Apoiar o trabalhador, aumentar o poder de compra do salário,
ampliar os empregos. É isso que vai tirar o país da crise em que ele está. Prefeito, qual seria a posição da Venezuela, aproveitando o tema da política exterior? É quem cobra uma posição mais firme do PT pela situação que está acontecendo lá. Teria alguma mudança? O Brasil tem que ter um papel de liderança nos países vizinhos que estão tendo conflitos internos. Não é papel do Brasil tomar partido. Mas como a partida apoiando uma... Não é verdade. O PT, quero falar. O que eu quero dizer é o seguinte, o partido que a gente tem que tomar é do povo. O que significa isso? Significa que toda a solução de conflito tem que passar pela soberania popular, tem que passar pelo voto. E se há problemas em relação a isso, nós temos que, junto com os organismos multilaterais, como a ONU, a OEA, nós podemos agir em proveito desses países para garantir democracia e não tomar um lado. Isso não seria bom para ninguém, inclusive porque eu ouço, às vezes, gente querendo deflagrar conflito com Bolívia, com Venezuela, e não é, nós estamos há 140 anos sem guerra no Brasil. O senhor reconhece de uma forma que não há democracia na Venezuela? O que eu reconheço é que é um problema de mediação entre as forças políticas de oposição e situação. O papel do Brasil é ajudar a encontrar um caminho pela democracia. Mas é um governo sem a autoritário, força. você tem uma... Rejeição, por favor.